Motores a combustão, elétrico e a vapor. Acadêmica Nicole Maria Abreu, nono período de Engenharia Mecânica. Para começar, a gente tem que saber o que é o motor. O motor é o nome dado para o equipamento responsável por transformar energia em movimento do veículo em que está instalado. No caso dos carros e demais veículos, o motor é denominado de combustão interna, pois transforma a queima de combustíveis em seu interior em movimento. Com isso, a gente sabe que existem 3 tipos de motores, que é a combustão, o elétrico e a vapor, que agora eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Motor a combustão, o principal é a combustão interna, que o motor de combustão interna é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. O processo de conversão se dá através de ciclos termodinâmicos que envolvem expansão, compressão e mudanças de temperatura de gases. São considerados motores de combustão interna aqueles que utilizam os próprios gases de combustão como fluido de trabalho, ou seja, são estes gases que realizam os processos de compressão, aumento da temperatura, que é a queima, a expansão e finalmente a exaustão. Esse, na verdade, é o processo que a gente mais conhece, o motor de 4 tempos. Que aqui nós temos uma imagem do ciclo do motor de 4 tempos, que tem a aspiração, compressão, combustão e exaustão. Aí explica bem, né, que a aspiração é o pistão impele a combustão e o gás, na compressão a mistura, ar combustível é comprimida, em combustão a exloção força o pistão para baixo e em exaustão o pistão expele os gases queimados. E vai fazendo esse processo seguindo a mente. Aqui vem o motor elétrico. Os motores elétricos são máquinas destinadas a transformar energia elétrica em energia mecânica. O motor elétrico é o mais utilizado por combinar as vantagens de energia elétrica com baixo custo, limpeza e simplicidade de comando, construção simples e grande versatilidade nas aplicações a diversos tipos de cargas. O motor elétrico ele é composto pela corrente contínua ou a corrente alternada. Corrente contínua são motores que precisam de uma fonte de corrente contínua ou dispositivos que converta a corrente alternada em contínua. São aplicados em casos especiais, pois o custo é mais elevado. Então, os motores que não são muito utilizados. Agora, a alternada são os mais utilizados, pois a distribuição de energia elétrica normalmente é feita em corrente alternada dentre os motores de corrente alternada. O mais utilizado é o motor acíndrico de indução trifásica ou monofásica. Aqui é uma figura de uma corrente contínua, o processinho dele ali, né? Força, corrente. Monofásico, que é da parte da alternativa, é a tensão medida entre fase e neutro. O motor monofásico está preparado para ser ligado em 110 ou 220 volts, mas existem cidades no interior onde a tensão é bifásica e ligados em 220 e 440 volts. Já o trifásico é a tensão medida em trifases, que são os mais utilizados, pois o sistema de alimentação elétrica nas indústrias é trifásico. As voltagens mais utilizadas são 220, 380 ou 420 volts. Aqui é um exemplozinho assim, de algum motor de corrente alternada. Os capacitor, o estator, o rotor, ventilador. Agora, nós vamos para o último tipo, que é o motor a vapor. Uma máquina a vapor é um motor de calor que realiza um trabalho mecânico, usando o vapor como seu fluido de trabalho. Máquinas a vapor são os motores de combustão externa, onde o fluido de trabalho é separado dos produtos de combustão. A queima do combustível ocorre externamente para o aquecimento da caldeira, que produz o vapor que movimenta os pistões do motor.
Uma locomotiva a vapor, por exemplo, consiste das seguintes partes principais: a caldeira, que é responsável por gerar energia, que é o vapor; máquinas, que são os mecanismos que utilizam a energia proveniente do vapor para transformá-la em movimento mecânico; e o tender, que é a parte da locomotiva onde estão armazenados o combustível e a água, elementos necessários para gerar e transferir energia. Aqui é um exemplozinho de como funciona uma máquina a vapor ou um motor a vapor, né? Que tem a caixa da fumaça, a caldeira, a fornalha. É um processo de caldeira mesmo. E então seria isso aí. Muito obrigada.